Olá, minhas queridas amigas, estamos de volta com mais um capítulo do livro Uma Mulher que Reflete o Coração de Jesus, 30 Passos para Seguir os Exemplos de Cristo, de Elizabeth George. Finalmente, nós chegamos no 30º dia e último capítulo deste livro e estaremos falando da característica de ser adorador como o Senhor Jesus. Vamos juntas nessa leitura. Quando meu Jim dá aula ou prega sobre adoração, uma de suas perguntas favoritas para o grupo é: qual a sua experiência de adoração mais memorável? Definitivamente, isto gera um compartilhamento empolgante. Bem, a minha experiência de adoração mais memorável ocorreu durante um culto de Páscoa. Eu sempre achei essas reuniões de Páscoa muito tocantes, com música especial, mensagens sobre a morte, o sepultamento e ressurreição de Jesus. Eu saio desses cultos inspirada e desejosa por ver Jesus como aquelas mulheres da Bíblia o viram, quando descobriram seu túmulo vazio e foram as primeiras a ver o Senhor glorificado depois da sua ressurreição. Bem, lá estava eu, junto com meu marido Jim, e um grupo da nossa igreja, sentados ao ar livre, num banco de madeira, debaixo de um caramanchão coberto de cipó, ouvindo o pastor pregar a mensagem sobre a ressurreição de Jesus. O que tornou esse evento tão inesquecível foi o lugar onde o culto aconteceu. Nós estávamos no que é chamado de Tumba do Jardim, em Jerusalém. Tente projetar na sua mente como foi estar em Jerusalém no domingo de ressurreição, nessa tumba, ouvindo uma mensagem sobre a ressurreição e cantando o hino da sepultura saiu. Imagine que enquanto tudo isso está acontecendo, você está olhando para a tumba entalhada numa parede de pedra, com a pedra que servia de porta rolada para o lado. Se aquela era ou não a tumba verdadeira onde Jesus foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, isso não importava. Aquele tempo de adoração foi um lembrete visível, incrível, de que ele ressuscitou. Marcos capítulo 16, versículo 6. Antes de entrarmos nessa qualidade muito pessoal de ser adoradora, perceba que a adoção como ato é definida como honra ou reverência a um ser divino ou um poder sobrenatural. Ela retrata grande estima ou respeito, honra ou devoção excessivos. Estamos tão acostumadas a focar na adoração a Jesus e aprender mais sobre adoração que às vezes esquecemos que o próprio Jesus buscava adoração verdadeira. Ele participava da adoração nas sinagogas e na sua cidade de Natal e em outras cidades por toda Israel. A sua vida de oração, outro meio de adoração, também mostra um desejo claro e passional de ter comunhão com o Pai. Na verdade, algumas vezes ele orou muito longamente até a noite toda. Ele orava com grande intensidade. Podemos testemunhar nas Escrituras os momentos difíceis quando ele se ajoelhou no jardim de Getsêmani e orava em agonia, de tal modo que o seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíam no chão. Lucas capítulo 22, versículo 44. Ele orava antes das decisões importantes, como de escolher os 12 discípulos. Lucas capítulo 6, versículo 12 e 13. Fica muito evidente por meio das introduções de Jesus ao Pai que Jesus estava honrando o Pai e buscando direção e força. Então, num sentido técnico, Jesus era um adorador, mas a sua adoração ia muito além do aspecto técnico da adoração, muito além da sua disciplina e fidelidade na oração. Na verdade, ele permanecia em estado constante de adoração, portanto, estava em comunhão constante com o Pai. Ao terminarmos a nossa jornada de 30 dias rumo ao nos tornar uma mulher que reflete o coração de Jesus, é realmente apropriado que terminemos com a adoração. Quero que nos concentremos não tanto nas atividades de adoração de Jesus, mas nos nossos atos de adoração em direção a Jesus. Espero e oro para que a nossa pesquisa sobre essas distintas qualidades de caráter que definiram Jesus lhe tenha trazido ao ponto de querer parar e dar louvor ao Pai pelo dom do seu Filho. Então, antes de iniciarmos, tire um tempo para adorá-lo e dê graças ao Senhor de todo o seu coração. Adorar é trazer o melhor que temos a Jesus.
Foi isso o que os magos fizeram, e os seus presentes não eram remendos. A sua viagem para encontrar o bebê nascido, rei dos judeus, levou possivelmente 2 anos. No que dizia respeito aos presentes para o bebê Jesus, eles não pegaram simplesmente umas lembrancinhas ou logo do caminho, ou escolheram alguma coisa que tinha sobrado da viagem. Eles escolheram trazer o seu melhor, os seus presentes mais caros e desejáveis. Então, quando entraram na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Depois, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe presentes. Ofereceram ouro, incenso e mirra. Mateus, capítulo 2, versículo 11. Os magos trouxeram presentes e adoraram Jesus por quem ele era. E esse é o âmago da verdadeira adoração, honrar a Jesus como Filho de Deus e lhe dar o que é valioso para nós. Desde o início da história bíblica, Deus exigiu que as nossas ofertas a Ele fossem o melhor que temos. Frequentemente, no Antigo Testamento, as pessoas enfrentavam julgamento porque trouxeram ofertas inferiores para Deus. Caim foi julgado porque trouxe um presente inferior para Deus. O seu irmão Abel trouxe da gordura das primeiras crias de suas ovelhas, e o Senhor acolheu bem Abel e sua oferta, mas não acolheu Caim e sua oferta. Gênesis capítulo 4, do versículo 4 e 5. Você deve adorar a Deus porque Ele é santo e o nosso Criador. Ele é digno de nossa adoração e do melhor que você tem para dar. Por causa da morte de Jesus, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não é mais necessário trazer animais a Deus para ser sacrificados, como parte da nossa adoração. O que Deus deseja de você é uma oferta de si mesma. Você deve apresentar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Romanos capítulo 12, versículo 1. Como mulher que deseja refletir Jesus, você provavelmente também deseja agradar a Deus. Isso significa a não somente passar pelas propostas e disciplinas da adoração. Significa envolver o seu melhor na sua adoração, a sua melhor atitude, o seu melhor louvor, a sua melhor obediência, o seu culto mais sincero e o seu melhor eu. Deus exige que você seja o seu melhor, limpa, santa, quando vier a Ele em adoração. Ele pede que você lhe ofereça o dom de si mesma como sacrifício vivo, como oferta apresentada. Você se torna um instrumento de culto íntegro e isso agrada a Deus. Adorar também é louvar a Deus pelo dom do seu filho, uma das mulheres maravilhosas da Bíblia que entenderam a importância do louvor foi Ana, uma profetisa. Essa viúva tinha se dedicado a Deus desde a morte de seu marido. Ela nunca se casou novamente, mas em vez disso concentrou a sua atenção na adoração a Deus. Ela não só se afastava do templo cultuando a Deus dia e noite com jejum e oração, Lucas 2:37. E lá estava ela no templo no dia em que o bebê Jesus foi apresentado ao Senhor. Ana estava entre os seus primeiros a ver e adorá-lo, o Salvador. Ana nunca saía do templo, o que significa que ela fez da adoração a ocupação da sua vida. Ela pôde não ter dormido ali, mas com certeza o seu estilo de vida era de adoração. Num dos dias repletos de adoração de Ana, ela conheceu o objeto da sua adoração. No versículo 38 diz: tendo chegado naquele momento, deu graças a Deus. Ana conheceu o menino Cristo e louvou a Deus porque esse bebê traria redenção para a nação, conforme prometido no livro de Isaías, capítulo 52, versículo 9. Já que Ana adorava a Deus, literal e fisicamente, noite e dia, você pode fazer o mesmo espiritualmente. Você pode adorar a Deus em qualquer lugar, em qualquer hora, por meio da oração. Você pode dar graças ao Senhor em todos os momentos, em todos os lugares e por todas as coisas. Quanto mais você o adora por meio da adoração,
do louvor e da oração, mais você fica consciente da presença dele. E quanto mais você fica consciente da presença dele, mais você desejará orar e louvá-lo. É como Jesus diria mais tarde à mulher samaritana: você pode adorar a Deus em qualquer lugar, ao adorar em espírito e em verdade. João, capítulo 4, versículo 23 e 24. Como já podemos perceber, a adoração não requer um lugar. Foi através dos lábios de Jesus que essa verdade pela primeira vez foi mencionada no Novo Testamento. Você e eu já visitamos essa passagem antes. Vejamos agora o que ela nos diz sobre adoração. Enquanto Jesus estava no caminho da Galileia, ele e os discípulos pararam num poço de lugar conhecido como Samaria. Os discípulos deixaram Jesus para entrar num vilarejo para buscar comida, enquanto Jesus permaneceu ao lado da fonte da água da cidade. Quando certa mulher, uma mulher samaritana, veio tirar água, Jesus entrou num diálogo com ela sobre adoração. Tanto os judeus quanto os samaritanos acreditavam que o lugar para uma pessoa adorar era o que mais importava para Deus. Cada grupo tinha o seu próprio lugar de adoração, e cada um achava que o seu lugar era o lugar certo. Eles eram como dois times rivais de futebol. Foi essa mulher que Jesus anunciou: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João, capítulo 4, versículo 23 e 24. Com essas palavras, Jesus colocou o lugar da adoração em segundo plano, com relação ao nosso relacionamento com Deus. De acordo com o Senhor, a nossa adoração tem dois aspectos. O primeiro é: devemos adorar em espírito. O nosso espírito humano não devemos ficar pensando na lista de compras, no que tem para o almoço ou nos compromissos de amanhã. Devemos focar a nossa atenção e o nosso louvor em Deus, certificando-nos de que estamos adorando com uma atitude certa, que estamos adorando com o nosso coração e nosso espírito. Segundo, devemos adorar em verdade. Consiste com a natureza de Deus revelada nas Escrituras, ao adorarmos a Jesus como Deus, o Verbo que se fez carne. João capítulo 1, versículo 14. Ele revelou o Pai a nós. João capítulo 14, versículo 6. Quando você vai à igreja, a quem está adorando e com que tipo de atitude? Você fica distraída na sua atenção a Deus? Você fica pensando que, como está lá e todos a veem, já cumpriu o seu dever e já fez o que era esperado da sua parte? Se isso a descreve, então você está adorando em espírito. Não, você não está adorando em espírito. E a quem você está adorando? É a Jesus verdadeiro, Deus que tomou forma humana e veio à terra para morrer seu pecado, a fim de pagar pelos seus pecados? Ou você está adorando um Jesus da sua própria imaginação, a quem você não tem tanta obrigação de obedecer? Se você é essa pessoa, você também não está adorando em verdade. Antes de voltar a adorar, sonde o seu coração. Certifique-se de estar adorando tanto em espírito quanto em verdade. A adoração também exige a sua obediência. Pensamos que Jesus nunca tirava uma folga, não é mesmo? Parece que ele nunca precisava dar uma parada, mas logo após ter feito as primeiras previsões da sua morte e ressurreição, no livro de Mateus, versículo 16 e 21, Jesus foi para as montanhas com seus 3 discípulos para os chegados, Pedro, Tiago e João. Enquanto estavam ali com Jesus, ele permitiu que eles tivessem um breve vislumbre da sua glória. Os discípulos ficaram boquiabertos e, como de costume, Pedro começou a falar, mas ele foi rapidamente interrompido pela voz de Deus. Mateus capítulo 17, versículo 5. Ele ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: "Este é o meu filho amado, em quem eu me agrado. A ele ouve." A adoração autêntica de coração resulta em submissão e obediência a Jesus. O Pai falou para os discípulos abrirem os seus ouvidos e ouvir a palavra de Deus a fim de obedecer a Jesus. E isso se aplica a todos os crentes, inclusive a você e a mim. Jesus disse: "Se alguém me amar, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará." João capítulo 14, versículo 23.
Louvado seja Deus! Você é livre para adorar a Jesus em qualquer lugar e em qualquer hora. Isso significa que você pode e deveria estar em estado contínuo de adoração. Você está sempre no templo espiritual de Deus. Você pode sempre orar, louvar e derramar o seu coração em ações de graça e petições a Deus, sempre presente. Você pode ter uma conversa permanente com Ele. A mulher que permanece em Cristo, que vive na sua santa presença, anda pelo seu espírito e o adora com todo o seu coração, refletirá Jesus de forma verdadeira. Então adore ao Senhor todo glorioso nas alturas. Jesus nasceu e viveu em fraqueza, ainda que fosse o beneficiário de todo o poder. Ele foi o mais pobre de todos, ainda que possua todas as riquezas do céu e da terra. Jesus foi zombado como um tolo na sua morte, ainda que seja a sabedoria de Deus. Ele foi humilhado no seu julgamento, ainda que tenha recebido toda a honra e toda a glória. Ele se fez maldição na cruz, ainda que tenha se tornado uma bênção para todos os que creem. O único clímax adequado para esse plano eterno do Pai é que todo o universo se prostre e adore ao único que é digno de adoração e erga louvor ao Cordeiro de Deus, como descrito pelo apóstolo João em Apocalipse 5, versículo 11 a 14, que diz assim: Então olhei e também ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhares e milhares, e de milhões. Eles proclamavam em alta voz: O Cordeiro que formou é digno de receber o poder, a riqueza e a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Também ouvi todas as criaturas que estavam no céu, na terra e debaixo da terra, no mar e tudo que nele existe, dizerem: Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes diziam: Amém. Os anciãos também se prostraram e o adoraram. Nós vivemos no Brasil, um país onde nós temos liberdade de expressão religiosa. Então aproveite desse privilégio, desfrute desse privilégio. Adore ao Senhor com todo o seu coração, com todo o seu entendimento. Adore o Senhor com o seu corpo, com as suas ações. Adore-o em todo tempo, em todo momento, em todas as circunstâncias. Eu quero fazer junto com vocês uma oração de agradecimento por esses 30 capítulos ministrados como semente em nossos corações. Que essas sementes possam germinar e que possam dar frutos, não somente nas nossas vidas, mas que esses frutos possam ser frutos abençoadores a todos aqueles que nos cercam. Senhor, nós te agradecemos por essas sementes tão preciosas que o Senhor lançastes em nosso coração. Nós aprendemos tantas características tão preciosas que nos ensinaram a ter o coração igual ao teu. Nos capacita, Senhor, a ter as mesmas ações, os mesmos pensamentos, que refletem a Ti, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, diante de todas as testemunhas desta terra. E que o Seu nome seja glorificado, honrado e conhecido através das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Eu creio que esse livro foi uma bênção na sua vida. Nós encerramos ele hoje. Compartilhe, se você não compartilhou ainda com as suas amigas, compartilhe este livro com outras pessoas.
Se você não escutou os áudios das outras características, volte e escute os áudios e seja edificada. Em breve nós estaremos fazendo outra leitura e eu quero que vocês fiquem com Deus. Um beijo no coração de cada uma de vocês e até muito breve.